Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios mecânicos do funcionamento do coração. Bom, isso é importante porque, a partir do conhecimento de algumas variáveis hemodinâmicas, como débito cardíaco, volume sistólico, fração de ejeção, pressão arterial, a gente consegue entender melhor aquele paciente que tem choque cardiogênico, que tem insuficiência cardíaca, né? Tanto do ponto de vista de diagnóstico quanto monitorização de variáveis hemodinâmicas. Vamos lá. Bom, você lembra o que significa inotropismo? Bom, o inotropismo está relacionado com a contração cardíaca, né? Então, quando a gente falar que uma droga é inotrópica positiva, ela melhora a capacidade contrátil. A exemplo da dobutamina, do milrinone, do levosimedan, todas são drogas inotrópicas positivas. E o cronotropismo, né? Cronotropismo vem de cronos, que significa tempo, então está relacionado com a frequência cardíaca, né? Então, uma droga ela vai ser dita cronotrópica positiva quando ela tiver a capacidade de acelerar a frequência cardíaca. Bom, lembra daqueles casos daquele paciente com bloqueio atrioventricular, né, que a gente pode utilizar, por exemplo, uma atropina, adrenalina ou dopamina, né? Então a gente vai utilizar essas drogas em dose beta, que a gente diz, para poder estimular aí o cronotropismo, né? Então, dependendo da dose que a gente utiliza, essas drogas vão ser cronotrópicas positivas. E cronotrópica negativa é quando a gente vai diminuir a frequência cardíaca. Então, um grande exemplo é o beta-bloqueador. Tem os bloqueadores de canal de cálcio, também não dihidropiridínicos, né? Então, as drogas que têm a capacidade de baixar a frequência cardíaca são cronotrópicas negativas. E o dromotropismo tem a ver com a condução. A gente vai revisar no último bloco aqui o sistema de condução. E o lusitropismo tem a ver com relaxamento. Isso é importante porque quando a gente estudar a insuficiência cardíaca, você vai ver que muitas vezes o paciente ele pode ter uma insuficiência cardíaca tanto porque há uma queda da capacidade contrátil, da capacidade sistólica, mas também porque existe aí um problema de relaxamento relacionado ao coração, né, ao músculo cardíaco. Então, o coração ele pode ter dificuldade tanto para cumprir com as suas demandas ou fazer isso sob altas pressões de enchimento e com dificuldade de relaxamento, né? Então, quando a gente falar sobre a dificuldade do relaxamento, a gente vai estar falando sobre o lusitropismo. Bom, pessoal, então veja aqui o movimento de sístole e o movimento de diástole, né? Então, a sístole é quando o ventrículo se contrai, né? Seja o ventrículo esquerdo ou o ventrículo direito, mas a gente vai estudar aí as variáveis hemodinâmicas associadas ao ventrículo esquerdo. E diástole é quando ele tem o enchimento máximo, né? Então, veja que, a partir daí, a gente pode tirar as primeiras variáveis hemodinâmicas, né? Então, o que é um volume sistólico final? É o volume que sobra no coração depois da sístole. E o volume diastólico final é o volume total do ventrículo após a fase de enchimento ventricular. Então, a gente pode ter aí, por exemplo, uma situação numérica, né? Veja que, se você fizer a diferença dos dois, a gente vai ter uma outra variável importante, que é o volume sistólico. Imagina que o ventrículo se encheu e você tem aí um volume de 130 ml. Aí ele vai jogar para fora uma determinada quantidade e vai sobrar um determinado volume aí. Esse determinado volume que sobrar, que é o volume sistólico final, se você fizer a relação daquilo que saiu e aquilo que sobrou, você vai ter, por exemplo, nesse caso, 70 ml. Esse 70 ml é a quantidade que está saindo, né? Então, o volume diastólico final é o tanto que o coração encheu, o volume sistólico é o que sobrou e aquilo que saiu é a diferença. Essa diferença é o volume sistólico. Então, essa variável vai ser bem importante. Depois a gente vai ver aí variação de volume sistólico e você vai ver como isso nos ajuda também a fazer a avaliação de fluido-responsividade naquele paciente grave que está em ventilação mecânica, né? Bom, pessoal, então vamos lembrar aí quais são os valores de referência, né? O volume sistólico ele vai de 60 a 70 ml por batimento. É o volume de sangue que sai do coração, que é ejetado no coração em cada batimento. Então, ele vai depender da quantidade de sangue que está chegando ao coração, da dificuldade que o coração tem em jogar esse sangue para fora e também da capacidade contrátil do ventrículo, né? Ou seja, a gente está falando de pré-carga, pós-carga e contratilidade. Já vou explicar isso melhor para vocês. Bom, pessoal, toda vez que aparecer a palavra índice e a gente estiver aqui falando de variáveis hemodinâmicas, o índice ele vai estar relacionado à superfície corpórea. Então, já sabemos o que é volume sistólico. Índice de volume sistólico é o volume sistólico ejetado em cada batimento com relação à superfície corpórea, né? Então, a gente vai indexar isso pela área da superfície corpórea e aí a gente vai ter esse valor de medida.
Bom, o que é a pré-carga, né? Bom, a pré-carga está relacionada com o volume diastólico final, com a quantidade máxima de sangue abarcada pelo ventrículo, com o retorno venoso, com a volemia do paciente, né? Então, todas essas são as variáveis relacionadas à pré-carga. A pós-carga está relacionada com a dificuldade que o ventrículo tem de jogar o sangue para fora, né? Então, ele tem a ver com a resistência à ejeção ventricular, com a resistência vascular periférica e também com a possibilidade de alguma obstrução de via de saída, como acontece, por exemplo, naquele paciente que tem uma estenose valvar aórtica. Então, esse paciente vai ter uma pós-carga aumentada. Bom, e a contratilidade, né? A contratilidade é a capacidade de geração de força pelo coração, geração de AMP cíclico, né? Estimula a liberação de cálcio, interação de actina-miosina, né? Então a gente vai ver mais para frente, né, que existe os receptores beta estão ligados com adenilato ciclase e a gente vai ter a conversão do AMP cíclico, ativação de proteínas quinases, até que finalmente isso vai liberar aí o cálcio e possibilitar a interação entre a actina e a miosina, e a gente vai ver isso até com mais detalhes quando a gente falar sobre insuficiência cardíaca. Bom, então tá aí, volume sistólico é a diferença do volume diastólico final menos o volume sistólico final. Se a gente fizer a divisão, a gente tem a fração de ejeção, né? Então, o volume sistólico dividido pelo volume diastólico final é a fração de ejeção. Bom, o que mais que a gente tem aí em termos de variáveis hemodinâmicas, né? Olha só que interessante, né? Se a gente pegar o volume sistólico e multiplicar pela frequência cardíaca, a gente vai ter uma outra variável. Veja como não é difícil, né? O volume sistólico é a quantidade de sangue que está saindo do coração em ml em cada batimento. Se você multiplicar isso pela frequência cardíaca do paciente, a gente vai ter em 1 minuto. Então, isso nada mais, nada menos vai ser do que o débito cardíaco, né? Então, agora a gente acabou de definir o débito cardíaco, né? Você não deve esquecer disso, né? Então, o débito cardíaco ele está relacionado com essas variáveis de volume sistólico e frequência cardíaca, né? Então, é a quantidade de sangue que sai do coração em 1 minuto. A gente pode fazer um exemplo, né? Imagina que o paciente tem um volume sistólico de 70 ml, né? Então, o volume diastólico final menos o volume sistólico final está dando 70, é a diferença. E a frequência cardíaca desse paciente é 70 batimentos por minuto. Então, 70 vezes 70 dá 4.900, né? Então, 4,9 litros por minuto. Esse vai ser o débito cardíaco, né? Então, veja que ele varia aí de 4 a 8 litros por minuto e é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. E o índice, né? Bom, quando aparecer a palavra índice, está relacionado à superfície corpórea, né? Então, o índice cardíaco nada mais é do que o débito com relação à superfície corpórea, né? Que varia de 2,5 a 4 litros por minuto por metro quadrado. Bom, a gente já tem aí essas 3 variáveis importantes: volume sistólico, fração de ejeção, débito cardíaco. E o que mais que a gente pode ter? Se a gente multiplicar o débito cardíaco pela resistência vascular periférica, aí, muito bem, você tem a pressão arterial. Então, isso é a pressão arterial, é o débito cardíaco pela resistência vascular periférica. Então, veja que quando você tiver um paciente hipotenso, você tem que pensar qual dessas variáveis que está relacionada à hipotensão. A gente está passando aqui uma visão mecanicista, né? Depois a gente vai ver na insuficiência cardíaca que existe também toda uma regulação neurohormonal associada, etc. Mas aqui agora para que você entenda do ponto de vista mecânico, né? Bem mecanicista mesmo. Então, o paciente está hipotenso. O que pode estar acontecendo? Débito cardíaco ou resistência vascular periférica, né? Se for o débito cardíaco, você vai ter que ver. Será que é o volume sistólico ou é a frequência cardíaca? Se for o volume sistólico, será que é a pré-carga, a pós-carga ou a contratilidade? E é dessa forma que a gente começa a raciocinar. Então, aí mais uma variável, né, que é a pressão arterial. Bom, você lembra da lei de Laplace? Bom, essa lei ela não é utilizada só aqui na cardiologia, né? Objetos esféricos, gota, tudo isso é possível aplicar e ela se relaciona com a tensão parietal, né? Que é aquela força capaz de manter a integridade do objeto. É um jogo de força que existe, né? Entre determinado objeto esférico, né? Com a força interna, com a pressão interna, né? Então, aqui no coração não é diferente. Então, acompanhe comigo aqui, né? A tensão parietal ela é diretamente proporcional com a pressão interna na cavidade.
com o raio da cavidade e é inversamente proporcional à espessura da parede. Veja aqui, quanto maior a tensão parietal, maior a captação de O2 no miocárdio. Bom, para que isso é importante? Isso é importante para que a gente possa entender alguns fenótipos da insuficiência cardíaca, como hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e hipertrofia excêntrica, né? Bom, através dessa figura, a gente consegue ver aí alguns processos adaptativos que o músculo cardíaco passa para tentar se adaptar a novas realidades, né? Obedecendo leis mecânicas, né? Então, veja aqui, na figurinha do meio, a gente tem uma hipertrofia concêntrica, né? Para diferenciar entre remodelamento concêntrico e hipertrofia concêntrica, o eco nos ajuda muitas vezes através da avaliação da espessura relativa da parede, né? E do índice de massa do ventrículo esquerdo, né? Então, essas duas variáveis nos ajudam a fazer esse tipo de avaliação. Bom, veja aqui, em um paciente hipertenso, por exemplo, que tem uma pós-carga aumentada, o coração ele pode passar por um processo adaptativo, né? E aí, como existe um aumento da pressão na cavidade, pode haver esse aumento da espessura, porque a espessura é inversamente proporcional com a tensão parietal, né? Então, para o coração não estourar, né, você vai aumentando a espessura da parede e isso diminui a tensão parietal, né? Então, esse é um exemplo que a gente consegue ver aí no caso da hipertrofia concêntrica. Bom, será que um paciente com hipertrofia concêntrica pode fazer um baixo débito cardíaco? Vou mostrar aqui para vocês que pode, né? Então, imagine um coração normal, que um paciente tem aí um volume diastólico de 100, um paciente com hipertrofia concêntrica não vai caber tanto volume, ele vai ter 50, e a hipertrofia excêntrica vai ter aí 120, por exemplo, ele cabe mais volume. Mas olha só o que acontece, ó. Imagina que o coração normal está jogando 100, um volume sistólico de 100, o com hipertrofia está jogando 30, por quê? Porque ele não tem muito o que jogar, né? Agora, a hipertrofia excêntrica também está jogando 30. Os dois com hipertrofia estão jogando 30. Mas por que o volume sistólico está igual nas duas situações, né? Bom, na hipertrofia concêntrica é porque ele não tem muito o que jogar, né? E já na hipertrofia excêntrica é porque ele não tem muita força para jogar. Então, olha só que interessante, né? Lembra que a gente tinha falado que a fração de ejeção é o volume sistólico pelo volume diastólico final, né? Então, no primeiro caso, qual que é o volume sistólico? É 60. O volume diastólico final é 100. Então, a fração de ejeção, 60. No segundo caso, o volume sistólico é o que está saindo, hein? 30. Qual que é? O volume diastólico é 50. Então, a fração está dando 60. E no terceiro caso, 30 sobre 120 está dando 25. Então, veja que no terceiro caso, a gente tem uma fração de ejeção reduzida, uma hipertrofia excêntrica já dilatada, talvez um paciente com uma miocardiopatia dilatada, de etiologia a gente não sabe qual é, né? Mas é um paciente que chegou, em última instância, a esse processo, né, de remodelamento com adelgaçamento das paredes, né? Uma valvopatia pode ter levado ele a essa situação. E aí a gente tem, por exemplo, uma fração de ejeção de 25%. Então, esse aí é aquele paciente que pode se apresentar na emergência com uma IC descompensada, né, com fração de ejeção reduzida. É aquele paciente que às vezes pode apresentar baixo débito cardíaco. Mas e o caso B aqui da hipertrofia concêntrica? Será que ele pode ter baixo débito cardíaco também? Bom, ele pode também ter baixo débito cardíaco. Por quê? Ele está jogando só 30 da mesma forma que a hipertrofia excêntrica, né? Então, mesmo a fração de ejeção estando preservada no caso do paciente com hipertrofia concêntrica, o volume sistólico é muito baixo, porque não cabe muito, né? Então, nesse caso, ele pode ter também um débito cardíaco reduzido. Por isso que a gente pode ter insuficiência cardíaca nas duas situações, tanto na hipertrofia concêntrica quanto na excêntrica. Geralmente a excêntrica é quando há baixo débito cardíaco, dificuldade para suprir demandas, né? O paciente pode se apresentar na emergência com perfil C, como eu falei para vocês. Muitas vezes pode estar hipotenso, né? Não tem cabeça de pressão. Já o perfil B é aquele paciente que às vezes pode se apresentar com edema agudo hipertensivo, é aquele paciente que tem um baixo débito, mas que muitas vezes o sofrimento é por desadaptação do ventrículo, que tem um ventrículo já muito hipertrofiado, não tem muita complacência, né? Pode haver alteração do relaxamento, pode ter pressão aí de enchimento aumentado, né? Então, existem mecanismos diferentes que eu gostaria que vocês começassem a entender, sendo que esse caso B a gente
começa a entender melhor assim, o que pode ser uma disfunção diastólica. Existem parâmetros no eco que a gente avalia, mas para que você possa entender a lógica disso, né? Então a gente vai pensar em IC com fração de ejeção preservada. Já a disfunção sistólica é o último caso, a gente já vai pensar mais em IC com fração de ejeção reduzida. Então veja que a gente consegue entender melhor isso, aí entendendo melhor como é que se comporta mecanicamente o coração.